Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 4 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1 do PET 4 do terceiro ano do ensino médio, a temática vai ser a escola literária denominada Modernismo. Então vamos fazer a leitura desse texto inicial aqui, ó. Vamos conversar sobre a semana de 22 e o modernismo brasileiro. O início do modernismo brasileiro traz como marco a Semana de Arte Moderna, que ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, cujo objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia de novidade na escultura, dança, arquitetura, música e literatura brasileira no momento. Foi um grande movimento de renovação geral no panorama da arte ocidental, no qual escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e Rio de Janeiro desde o início do século. A Semana de Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. Antes de responder, vou colocar aqui para vocês mais uma pequena explicação sobre o que foi o modernismo. Tire um print para você estudar melhor depois. O modernismo. No início da arte moderna, em 1922, um grupo de artistas que sentiam a necessidade de abandonar os antigos valores clássicos, sobretudo a estética antiga, confrontaram os valores do parnasianismo, que se fundamentavam na valorização da estética e da perfeição. Sua proposta era dar liberdade aos poetas, escultores, pintores e músicos, a fim de que a arte brasileira não buscasse modelos estrangeiros, mas sim valorizasse a própria cultura brasileira, além de propor o esclarecimento da identidade nacional, bem como o reconhecimento da liberdade de expressão. Pensando um pouco no contexto, lembre-se de suas aulas de história e de suas leituras em jornais e livros didáticos, ou seja, o pano de fundo da existência da Semana de 22. Como você consegue perceber, por seus conhecimentos adquiridos ao longo do ensino médio, havia um grande alvoroço no entorno dessa ação modernista, tanto em nosso país quanto no mundo. Cite e descreva quais seriam os movimentos históricos mais evidentes nesse período na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, o que é para você fazer? É para você procurar qual que era o contexto histórico no qual se desenvolveu a Semana de Arte Moderna em 1922. Quais que eram os principais acontecimentos, os principais fatos históricos que estavam acontecendo no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, que tiveram alguma relação com o desenvolvimento desse movimento artístico e desse evento específico que foi a Semana da Arte Moderna? Eu tentei resumir o máximo possível essa resposta, mas o espaço que o PET deixou não é suficiente para escrever tudo que foi pedido nessa pergunta. Então eu recomendo que vocês respondam tudo no caderno ou em uma folha separada e depois vocês podem grampear essa folha separada junto com o PET, porque só esse espacinho que o PET deixou aqui, mesmo resumindo, não vai caber tudo que ele pediu, porque ele pediu o que estava acontecendo na Europa, no Brasil e nos Estados Unidos, e ainda pediu para descrever, para explicar o que isso tem a ver com a Semana da Arte Moderna. Então só esse espacinho que ficou aí não vai caber não, nem a custa de milagre não cabe. Eu tentei fazer uma resposta mais resumida, coloquei só o que eu considerei que é essencial mesmo, e ainda assim a resposta ficou grande. Não é minha culpa, tá, gente? Eu tô respondendo o que o PET pediu. Então é o seguinte, contexto histórico da Europa. A Europa se reconstruía após a Primeira Guerra Mundial. Foi um período de grandes transformações. Isso se refletiu também nas artes,
com o surgimento das vanguardas, o surrealismo, dadaísmo, futurismo, cubismo, etc., que viriam a influenciar os artistas brasileiros. No Brasil, o centenário da independência do Brasil estimulou um sentimento nacionalista, que se refletiria também nas artes. A chamada República Café com Leite e o início da industrialização criam uma elite que manda os filhos para estudar na Europa, onde seriam influenciados artisticamente por aquelas vanguardas que eu citei anteriormente. Enquanto que ex-escravos e imigrantes estrangeiros constituíam um proletariado marginalizado. Essa desigualdade social viria a ser uma das temáticas do modernismo brasileiro. Agora, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos viviam um momento de grande ascensão econômica, despertando um sentimento de otimismo que culminou nos chamados Anos Loucos. Consumo, festas, imediatismo, festas, bolsa de valores, festas, liberdade feminina, festas, moda, cinema, música, dança, artes, festas. Muito bem, gente. Então essa é a resposta que pode ganhar o prêmio de maior resposta das atividades do PET aqui do canal. Não! Mas continuando. Os principais artistas envolvidos na Semana de Arte Moderna foram Anita Malfatti, Villa-Lobos, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Menotti Del Pitta, Oswald de Andrade, Victor Brecheret, de Cavalcante, Guiomar Novaes e Mário de Andrade, dentre outros. A literatura teve uma robusta contribuição nessa semana e seus textos foram lidos, declamados e replicados por anos, provocando uma onda literária revolucionária que alcança quase os dias atuais. Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai para 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, não há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu na beira do rio. Vou colocar aqui para vocês um vocabulário com o significado das palavras mais diferentes, mais desconhecidas desse poema. Aí vocês tiram um print para vocês estudarem depois. Vocabulário. Enfunando, inflando, se enchendo de orgulho e vaidade. Penumbra, meia luz, sombra. A terra, aterroriza. Tanoeiro, pessoa que faz ou conserta tonéis, vasos, etc. Cognatos, palavras que têm a mesma classe gramatical. Frumento, trigo, cereais. Joio, planta que nasce no trigal e mata o trigo. Clame, implore, proteste. Céticas, incrédulas, descrentes, que não acreditam. Brada, grita. Assomo, ataque.
pipas, tonéis, barris ou vasilhas de barro. Peral, princípio. Transido. Transido de frio é igual a morto de frio, paralisado de frio. Inicialmente, você pode achar que esse poema tem uma temática infantil, porque ele se parece um pouco com uma cantiga popular, algo como o sapo não lava o pé. Mas para compreender o real significado desse texto, é preciso entender seu contexto de produção, ou seja, quem o escreveu, em que época, com qual objetivo, qual era o público-alvo. Então, além da contextualização que tem no PET, eu preparei uma análise mais completa sobre esse poema. Vou fazer a leitura agora. Você tira um print para estudar melhor depois. Os Sapos é um poema escrito por Manuel Bandeira em 1918 e publicado em 1919. Destaca-se em sua obra por ter sido declamado por Ronald de Carvalho durante a Semana de Arte Moderna de 1922, em evento de que Bandeira não participa efetivamente. Ronald de Carvalho, em meio a vaias do público, leu o poema, que é uma sátira ao parnasianismo, que é outra escola literária, corrente estilística da época. Manuel Bandeira joga com as palavras à maneira dos escritores parnasianos. Então, o jeito que ele escreve o poema parece com o jeito que os parnasianos escreviam. O diferencial é a temática, colocando pontos essenciais e características importantes defendidas e cultuadas por eles, isto é, sonoridade, métrica regular, etc. Mas, conforme eu já expliquei, a temática dele é que é diferente. É como se ele tivesse pegado as, entre aspas, armas do parnasianismo e usado elas contra o próprio parnasianismo. Então, o parnasianismo valorizava muito a sonoridade, a métrica regular, o uso de palavras rebuscadas, de palavras eruditas, e isso foi feito no poema do Manuel Bandeira. Só que ele utilizou essa forma, esse jeito de fazer o poema para fazer uma crítica ao próprio parnasianismo. Então, o tema do poema é a crítica ao parnasianismo. Carnaval é o segundo livro publicado pelo poeta. Ele é tido pela maior parte dos críticos como um livro da primeira fase do autor, embora a crítica especializada já o considere uma espécie de obra de transição. Os Sapos é já um exemplo de ruptura, uma criação considerada como um dos primeiros movimentos do poeta em direção àquela que viria a ser a produção futura, a poesia modernista. Agora eu vou fazer a leitura de uma análise mais completa, mais aprofundada sobre esse poema, Os Sapos. Eu também vou apresentar um pequeno resumo sobre o que foi o parnasianismo, porque para entender qual que era a crítica que foi feita no poema Os Sapos, você precisa entender o que foi o parnasianismo. Então, eu vou apresentar o que foi o parnasianismo, e depois vou explicar o que esse poema, Os Sapos, quis dizer, qual que é a crítica que ele está fazendo com relação à estética do parnasianismo. Tira um print para você estudar depois. A poesia parnasiana. O parnasianismo foi um movimento literário do final do século XIX, que tinha como principal característica o culto excessivo pela forma perfeita, por meio da utilização de rimas ricas e raras, uso da métrica, vocábulos extremamente refinados e complexos e a obediência às regras gramaticais da época, tornando a poesia uma atividade da elite intelectual brasileira. A preocupação primeira do poeta parnasiano deveria ser a de produzir uma poesia formalmente perfeita, isto é, utilizando uma linguagem elaborada, rimas perfeitas, sintaxe tradicional, não se preocupando que o conteúdo das palavras fosse superficial. Sua real preocupação era com o estilo e não com a profundidade das ideias e sentimentos do poeta. Para os poetas parnasianos, seu trabalho é semelhante ao do ourives, perseverante, delicado e cheio de dedicação.
A matéria-prima do poeta é a palavra que deve ser apenas lapidada, aprimorada, adaptada como uma joia, uma vez que é algo valioso. Análise do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. O poema Os Sapos faz uma crítica contundente ao parnasianismo, de modo irônico e sarcástico, valendo-se do tema e da própria forma poética na construção poética. O texto inicia-se com uma referência do poeta à vaidade dos parnasianos, quando cita a palavra enfunando, que tem o mesmo sentido de inflar-se. No entanto, neste texto significa enfunar-se de orgulho, de vaidade. O poeta faz uma zombaria com o primor que os parnasianos têm em compor rimas, inclusive em rimar termos cognatos, ou seja, termos que possuem a mesma classe gramatical, já que para o parnasiano isso não é sinônimo de sofisticação, pois as rimas não são consideradas ricas. Além do conteúdo temático, o poeta faz algumas construções estruturais que dão sentido ao tema. O jogo de palavras em não foi, foi, não foi faz analogia ao coachar dos sapos. Entretanto, o poeta moderno utiliza a forma como meio de compor a ironia temática presente no texto. Por exemplo, a composição de todos os versos com a mesma métrica, 5 sílabas, faz parte da proposta parnasiana. No entanto, o poema é criado em redondilhas menores, isto é, forma mais simples de se compor as sílabas poéticas, o que para os parnasianos é inaceitável, já que eles louvavam a sofisticação e não a simplicidade. Agora vamos responder a atividade 2. Os versos do poema Os Sapos trabalham com ironia e com a paródia a fim de despertar o público leitor para a necessidade de ruptura e transformação da poesia. Retire do poema trechos que possam corroborar, comprovar com essa afirmativa. Lembrando que as figuras de linguagem citadas se propõem ao deslocamento do texto modelo, ou seja, há no poema uma explícita intenção de sarcasmo, zombaria, caçoada, sátira, arremedo e imitação burlesca. Então é para você tirar aí do poema os versos que comprovam que esse texto, Os Sapos, está fazendo uma crítica, uma sátira, está tirando sarro, está zoando com a estética do parnasianismo. Aqui pediu simplesmente para você retirar do poema os trechos que comprovam essa afirmação. Não pediu para justificar, mas eu quis colocar uma resposta mais completa. Não! Você vê o que você vai querer escrever aí na sua resposta. Então eu coloquei aqui do lado esquerdo versos que demonstram uma certa crítica, ironia, sarcasmo, zombaria com relação ao parnasianismo. E do lado direito eu expliquei qual que foi essa crítica feita, qual elemento, qual característica do parnasianismo que está sendo criticada em cada um desses trechos. Aí você vê se você vai querer escrever tudo ou não. Eu coloquei aqui mais para ajudar os meus colegas professores que utilizam os meus vídeos, porque aí eles podem oferecer para os alunos aí não só a resposta da pergunta, mas também a justificativa, a explicação sobre essa resposta. Não são só esses versos, só esses trechos aqui que apresentam críticas, não. Outros trechos do texto também apresentam críticas ao parnasianismo, porque na verdade todos os versos apresentam críticas ao parnasianismo. Então eu selecionei aqui algumas. Se você tiver colocado outras, você pode deixar, e aí eu acho interessante você explicar qual que é a crítica que está sendo feita. Então vamos à leitura aqui da resposta. Em todo o poema Os Sapos, o eu lírico está debochando, criticando, ironizando os poemas parnasianos. Aí eu coloquei aqui esse primeiro verso aqui, ó. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. O que está sendo criticado aqui? É porque os poemas parnasianos se
preocupavam muito com o ritmo dos versos. Por isso que fala desse martelo aqui, ó. O martelo se refere ao ritmo, o ritmo martelado. O ritmo do poema era muito valorizado no parnasianismo. Que arte, e nunca rimo os termos cognatos. Termos cognatos são as palavras que fazem parte da mesma classe gramatical. Os parnasianos não usavam palavras da mesma classe gramatical para rimar, tipo assim, verbo com verbo, adjetivo com adjetivo. Por exemplo, os verbos, né? Cantar rima com amar, rima com abandonar e assim por diante. Eles não faziam esse tipo de rimas. Então, o que está sendo criticado aqui, ó? É porque os parnasianos não usavam palavras da mesma classe gramatical nas rimas. Outro trecho que apresenta crítica ao parnasianismo. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. É porque o parnasianismo valoriza demais a forma do poema, ou seja, as escolhas de palavras têm que ser perfeitas. Devem ser usadas palavras rebuscadas e todas as regras da norma padrão culta da língua portuguesa devem ser seguidas. Eles se importavam muito mais com a forma, com o uso das palavras, com seguir a norma padrão da língua portuguesa, do que propriamente com o conteúdo, com o significado do poema. E o outro trecho que eu coloquei aqui como exemplo é esse aqui, ó. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, não há artes poéticas. É porque o parnasianismo despreza todo tipo de poesia que não segue essas normas, essas regras, achando que poemas modernistas, com versos livres, sem rimas, com desvios da norma padrão, são uma ofensa à língua portuguesa. Então, a crítica que está sendo feita aqui é que o parnasianismo preza demais as regras da língua portuguesa padrão. Ele não aceita que haja desvios no que se refere às regras de português, não. E também ele despreza qualquer outro tipo de poesia, qualquer outro tipo de arte. Porque, por exemplo, os modernistas utilizavam versos livres, né? Versos sem rimas, versos de tamanhos diferentes, sem se preocupar com o número de sílabas poéticas, né? Que é a métrica. E isso, para o parnasiano, não era nem poesia, não era nem arte. Tá certo? Muito bem, então essa foi a correção aqui da semana 1 do PET do terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, compartilhem. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui suas perguntas nos comentários. E a gente se vê na próxima semana com a continuação da correção desse PET. E antes de terminar o vídeo, é hora de quê? É hora do salve. Um salve pra você, Wilsolena Santos, e pra sua mãe, Rosângela Vieira dos Santos, José Aneta Nunes, Edna Souza Silva, Ediana Souza Souza, Maraísa Moraes Souza, João Henrique Oliveira, Maria Conceição, Nath Silva e todo mundo aí de Ervalha, um salve, Elza Souza, Gabriel Rodrigues, Karen Stephanie Souza Brito, Laísa Silva Minelli, Dessa Ramos, Fernando Epifânio de Oliveira, um salve, Beth Rabelo, Henrique Gonçalves, Isa Cristina, Vinícius Moraes, Joaquim Minecraft, um salve, Jackson Henrique de Paiva, Caiura Oliveira, JPBM 070, um salve, Joyce Pereira, Luísa Rosa e Magda Laura, um salve, Marco Cid e também a sua professora, um salve. Um salve aqui para Sofia, Nicole Helena Cunha, Kaique Rodrigues Nunes, um salve. Maria Perpétua, Caleb, Sônia Magalhães e também para o seu filho. Um salve para Leca Alves, Ivanete Pereira, Rodrigo Reis Oliveira, um salve. Um salve para Pamela, canal da Duda, Alice Simara Silva, obrigada pelo apoio de sempre. Ana Barreto, um salve pra você, sempre aqui no canal também.
Anália Braga, um grande abraço pra você. Você é a menina mais fofa do canal. Jaqueline Comissário, um abraço e um beijinho da Melissa pra você. Natália Fernandes, um salve. Iago Caixeta. Wellington Gomes e Cleiton, é nóis, Cleiton. Brendinha, um salve. Valquíria Magalhães. Márcio Maia e João Victor Oliveira. Maria Gomes, um salve. Adilson Souza. Aline Martins Costa. Karine Silva, Regina Daiane Fonseca, Giovana Paola. Valesca Rodrigues, Bruno Oliveira, um salve. Jane Valentim, um salve. Isaac Pereira de Souza. Mônica Maria e também pro seu filho Alan, um salve, Alan. Mayara Marques. Virgínia das Graças, de Omar Neves Pereira. Daiane Jennifer e pra todo mundo aí de São João del Rei. Rayane Soares. Eliane Souza e pra Giovana. Um grande abraço pra você, Giovana. Vanderluce Silva. Yasmin Lohane. Maria Taveira. Luan Isaac. Helene Lima. Daniela Souza dos Santos. Taine, Senhor Ezequiel, um salve. Lourdes Lima, Juliana Borges. Carlinha Gomes, um salve. Verônica Batista. A Melicinha tá aqui, coisa mais linda do mundo. Aí ela tá mandando um salve pra você. Mundo da Dani. Silvia Regina. João Pedro Azevedo. Tawane Rayara. E pra sua professora Joseni Oliveira, um abraço. E pra todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, compartilhando, comentando. Um grande abraço pra vocês e um grande salve. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!